Eu acho melhor não, porque eu vou estar tocando aqui. Boa noite, igreja. Que alegria estar na casa do Senhor mais um dia. É o meio da semana e até agora o Senhor nos guardou, graças a Deus. Lá em Salmos 107:1 fala assim: dê graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amém. Que isso seja verdade na nossa vida todos os dias, que nós possamos agradecer a Ele pelo dom da vida, pelo sol da manhã, ou pela chuva, pelo nosso amanhecer, pelo nosso respirar, porque Ele é maravilhoso. Amém. Vamos ficar de pé para nós louvar ao Senhor. Antes disso, vamos agradecer a Deus por mais um dia. Amém. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, porque estamos na sua casa, estamos na sua presença, Deus, e porque o Senhor tem nos guardado até aqui, Senhor. Muito obrigada, Deus, pela nossa vida, pela vida dos nossos, Senhor Deus. Muito obrigada pelos irmãos que conseguiram chegar aqui na igreja e os que não conseguiram vir, está com algum problema ou algum problema de saúde, que o Senhor possa abençoar, colocar as suas mãos, entrar com providência, Senhor Deus, e com a cura sobre a vida deles, Pai. Abençoe quem está cultuando com a gente no celular também, meu Deus. Que o Senhor possa falar com a gente, Senhor, essa noite. Viemos aqui para te ouvir, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos louvar ao Senhor com essa música. Eu falo que eu canto ela desde que eu era pequenininha, então faz um tempão já, galera. Mas ela não deixa de ser verdade, continua sendo verdade. Reza nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Reza nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Aleluias, Deus. E não há lugar melhor para estar do que na casa dele, para louvar e engrandecer o seu nome.
aqui nós nos sentimos mais pertinhos dele, mais juntinho, e assim que é bom estar. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, Senhor, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Deus, tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Agora a oportunidade está com o Luiz Carlos, que vai orar ao Senhor, fazer um momento de oração. Graça e paz, igreja, amém? Que privilégio estarmos mais uma quarta-feira aqui na casa do Senhor, podendo render graças ao nome dEle, porque Ele é bom. Podemos orar ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, e Ele é um Deus que ouve as nossas orações, o clamor da sua igreja. Vamos fazer uma oração nesse momento. Você que está aqui essa noite, apresente os seus pedidos de oração ao Senhor, porque Ele nos ouve,
o Senhor, Ele nos ouve como um bom pai que cuida dos seus filhos, assim Ele é para com a sua igreja. Vamos orar ao Senhor para aqueles que estão em casa, você que está na sua casa agora, o seu pedido de oração no seu coração, a sua necessidade agora coloque diante do Senhor, porque nós cremos no Deus do impossível, no Deus que faz milagres, no Deus que ainda realiza milagres e cumpre a promessa do seu povo, amém? Vamos orar? Oração para a família, amém, Valmir? Como a família tem sido atacada nesses últimos dias, vamos orar pelas famílias da igreja. Mais algum pedido de oração específico para alguém que está aqui essa noite? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, meu Pai, meu Deus, meu Salvador, por mais o privilégio de estar aqui na sua casa, Senhor, podendo engrandecer ao teu santo nome, porque não há outro lugar melhor do que estarmos do que aqui na tua casa, Senhor, porque só tu és Deus, só tu és o Senhor, tu és o grandioso, tu és o misericordioso, tu és o adorável, tu és o bendito, tu és o exaltado, tu és o soberano, tu és o Rei dos reis, tu és Senhor dos senhores. Senhor, nós te exaltamos porque o Senhor é bom, te exaltamos porque o Senhor é um Deus que está acima de todas as coisas, tu és o dono da igreja. Senhor, nós estamos aqui como igreja para clamar a ti, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, como igreja para clamar em prol dos teus filhos, em prol da tua igreja, Senhor. Pai, quantos pedidos de orações nesse momento não chegaram até aqui, Senhor, mas o Senhor é um Deus que conhece a necessidade de cada um dos seus filhos, ó Pai. Tu sondas o nosso coração, a tua palavra diz que a palavra ainda não chegou à nossa boca, o Senhor já conheces, porque o Senhor é um Deus onisciente, onipresente, ó Pai. Ó Deus, nós te pedimos nessa noite, Senhor, vem de encontro ao clamor da sua igreja, ó Pai, de encontro às nossas necessidades, de encontro às nossas petições, Senhor. Eu apresento as famílias da IPIB de Patos, Senhor, assim como o nosso irmão Valmir colocou. O inimigo tem se levantado de maneira sobre as famílias, sobre os filhos, sobre os pais, sobre as mães, sobre a educação, sobre o cuidado. Mas eu te peço nesse momento, Senhor, abençoa cada pai, a cada mãe, a cada filho. Pai, que o Senhor traga paz às famílias, que o Senhor traga comunhão às famílias, Senhor. Pai, onde tem desavença, que o Senhor possa trazer alegria, Senhor. Onde é só tristeza, onde essa casa é só choro e só dor, que a tua paz, aquela que excede todo entendimento, Senhor, possa inundar os corações de maneira sobrenatural, ó Pai, em nome de Jesus, porque nós cremos no Deus de paz. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, abençoe a cada pai de família, a cada mãe de família, Senhor. Não deixe faltar o trabalho, não deixe faltar o sustento, não deixe faltar o alimento, Senhor. Pedimos, ó Pai, que cada família o Senhor cuide, ó Deus, cuide dos filhos, daqueles que estão na escola, Senhor, na escola inicial, na pré-escola, aqueles que estão na faculdade, que o Senhor possa guardar o coração dos teus filhos, a cada um deles, Senhor. Que o Senhor coloque os teus anjos, ó Pai, acompanhando ao derredor de cada um, Pai. Te pedimos, ó Deus, que esse mal que tem assolado o mundo, ó Pai, tem assolado as nações, tem dizimado vidas, Pai, que ele possa, Senhor, nossa casa possa estar coberta com o sangue do Cordeiro, ó Pai, e que nenhum mal chegue à nossa tenda, porque nós cremos no Deus da provisão, nós cremos no Deus da cura, nós cremos no Deus da paz, nós cremos no Deus que guarda os teus filhos, se tem promessa para conosco, Senhor. Pai, nesse momento nós apresentamos a tua igreja, a IPIB de Patos, ó Pai, esse ano, Senhor, sobre a tua palavra, sobre a tua graça, Senhor, e na direção do nosso pastor, nós cremos que vamos viver o novo do Senhor para as nossas vidas. Nós cremos que o novo do Senhor ainda há de vir sobre as nossas famílias, sobre a nossa casa, um novo tempo na IPIB de Patos, Senhor. Nós cremos, ó Pai,
Como igreja nós cremos, Senhor, e que esse novo tempo o Senhor já tem preparado para nós, ó Pai, porque Tu és bom, porque Tu és Senhor, porque a obra é Tua, porque tudo aqui é Teu, tudo é para Ti, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, dê direcionamento a cada líder que irá participar da reunião amanhã com o nosso pastor, com a nossa diretoria, Senhor. Dá direcionamento, dê estratégia, dê ânimo dobro, ó Pai. Dê sabedoria, dê graça, dê paz, dê, Pai, a Tua graça sobre a vida de cada um dos Teus filhos para fazer a Tua obra. Fortaleça-os, ó Pai, para fazer a Tua obra, que a Tua igreja cresça, Senhor. Senhor, nós Te pedimos agora, Senhor, sobre a vida de todos os membros da nossa igreja, daqueles que estão no grupo de risco, dos quais não têm vindo, que têm acompanhado pela internet. Nós estamos com saudade de cada um deles, Senhor. Te pedimos que ao tempo certo o Senhor prepare para que possamos estar juntos aqui adorando ao Teu nome, Senhor. Guarda cada um deles, guarda a saúde física, guarda a saúde mental, guarda a saúde financeira, Senhor, dos Teus filhos nesses momentos, Senhor, nesse momento que cada um tem passado, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que o Teu doce Espírito Santo se faça presente em nosso meio, que o Senhor continue abençoando a cada um de nós, que a Tua presença se faça real em nossas vidas, que o novo de Deus para nós, Senhor, seja de maneira sobrenatural, que o Teu novo, ó Pai, nos leve ao sobrenatural, que nós possamos ter experiências sobrenaturais contigo que ainda não vivemos, porque viveremos o Seu novo em 2020, porque nós cremos num Deus do impossível, Senhor. Pai, nós Te pedimos como igreja, Senhor, abençoa cada um dos Teus filhos, abençoa a nossa cidade, Senhor. Pai, abençoa os governantes dessas cidades, os prefeitos, os vereadores, as autoridades constituídas nessas cidades, Senhor. Abençoa cada um deles, Senhor. Dê direcionamento, Senhor, em tudo que forem fazer, Senhor. Oh Pai, abençoa o Teu povo, abençoa essa cidade, que o Teu reino cresça, que a igreja cresça, que o Teu nome seja engrandecido aqui, Senhor, porque, Pai, Teu é o reino, Teu é o poder, a glória é Tua para todos sempre, e assim será na nossa cidade, em Patos de Minas, Senhor. Te pedimos, ó Pai, guarde os nossos filhos, guarde as nossas crianças, Senhor, o ministério de música, Senhor, o ministério de louvor, o ministério das mulheres, o ministério de homens, Senhor, o ministério infantil, guarda os Teus filhos, ó Pai. Te pedimos sobre o ministério da terceira idade, Senhor, guarda cada um, Senhor, Pai, fica conosco, Senhor. Pai, que esse culto seja para a honra e glória do Teu nome. Fala conosco, que a palavra que será ministrada agora, Senhor, ela produza frutos em nossa vida, em nosso coração, Senhor. É assim que nós Te pedimos, nós Te damos graças, ó Pai, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor. Amém, irmãos. Amém. A gente estava orando e me fez recordar que nos últimos 6 meses nós perdemos aí cerca de 10 pastores, pelo menos, que faleceram, principalmente por causa da Covid. E nesse final de semana nós tivemos, nessa semana agora, nós tivemos 3 pastores que faleceram. Um pastor foi em decorrência da Covid, o outro pastor foi em decorrência de uma cirurgia, houve complicações, ele veio a falecer. E o terceiro pastor, ele trabalhava no combate à pedofilia na sua cidade. E por causa disso, muito provavelmente por causa disso, ao terminar o culto, ele saindo da igreja, ele foi assassinado. Então, esse período agora, principalmente de 6 meses para cá, foi um período bem difícil. Muitas perdas, não só familiares, não só pessoais, mas perdas de amigos de ministério.
E eu gostaria de pedir o Roberto, aproveitar que o Roberto está aqui hoje, retornou, louvado seja Deus, ele já nisso. Vou pedir o Roberto para vir aqui e estar orando pelas famílias desses pastores, para que o Senhor console o coração deles, para que o Senhor dê paz a cada um. A 1, 2, 3 milhas. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Pai, por estarmos mais uma vez aqui na tua casa, Senhor, para louvar e exaltar o teu santo nome. Queremos te agradecer, ó Deus, pela viagem que fizemos, pela proteção diária que o Senhor tem dado a cada um de nós, ó Deus. Muito obrigado pelo livramento, ó Deus, e te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus bondoso. E agora, ó Deus, diante desse relato do pastor, que muito entristece os nossos corações, ó Deus, quando os nossos irmãos pastores foram vidas ceifadas, Senhor, mas sabemos que o Senhor tem um propósito para tudo, ó Deus. Que o Senhor esteja confortando o coração dos seus familiares, dos seus entes queridos. Nós sabemos o quanto é doloroso perder um ente familiar, ó Pai. Ó Deus, tenha misericórdia dessas famílias, ó Deus, que ficaram, e que o Senhor possa encorajar os demais pastores a continuar nessa caminhada, Senhor. Sabemos o quanto é difícil lidar com pessoas, conduzir o teu rebanho, mas o Senhor os chamou para isso, que o Senhor possa continuar dando força, dando saúde, sabedoria, disposição, para eles continuar levando em frente aquela missão que o Senhor os concedeu. Abençoa o pastor Rony aqui nesta igreja, Senhor, dê a ele também sabedoria, dê a ele saúde, ó Pai, e acima de tudo, que ele possa estar conduzindo este rebanho segundo a tua vontade, ó Deus. Abençoa cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite, ó Deus, que nós possamos também deixar o teu Espírito Santo falar aos nossos corações, que possamos sair daqui diferente da forma que aqui entramos, ó Deus, que possamos guardar a tua palavra em nossos corações, para que nós não venhamos pecar contra ti, ó Deus. Fica conosco e perdoa as nossas falhas, é o que eu te peço, é o que eu te agradeço no nome santo de Jesus. Amém, amém, Senhor. Poder sentar. Meus amados, ontem nós retornamos com o nosso curso do pregador leigo e tivemos aqui um bom número de pessoas, louvado seja Deus. Pregador leigo é para a gente se aprofundar na palavra, para aqueles que gostam da palavra de Deus e querem se aprofundar. Então, nosso curso será toda terça-feira às 20 horas. Então, se você quiser, você é nosso convidado. Amanhã, irmãos, amanhã nós teremos, lembrando aos líderes da igreja, amanhã nós teremos reunião com a liderança aqui na igreja, amanhã é 7h30 da noite, reunião com a liderança para a gente fechar, né, o nosso planejamento para esse ano. E no domingo, às 10 horas da manhã, para você que é membro dessa igreja, domingo às 10 horas da manhã, nós teremos a nossa assembleia regular. Amém? Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, carta de Paulo aos Gálatas no capítulo 4, a partir do verso 1. Gálatas capítulo 4, a partir do verso 1, a palavra diz assim: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravos, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém. Meus amados, esse texto do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo escreve essa carta aos
não a uma igreja, mas a algumas igrejas, porque a Galácia é uma região onde tem diversas igrejas. E nessas diversas igrejas, Paulo escreve essa carta, porque os líderes que ali estavam incitando os membros daquelas comunidades a se levantar contra o apóstolo Paulo. E não somente isso, mas eles estavam ensinando os crentes das igrejas estavam ensinando que para obter a salvação eles precisavam sim seguir a Jesus Cristo, mas precisavam cumprir a lei e fazer a circuncisão. E é o que Paulo escreve essa carta para eles, ensinando a eles: olha, nós fomos justificados, e não só justificados, mas nós fomos adotados, transformados em herdeiros, em filhos. João capítulo 1, versículo 12 vai dizer que todo aquele que crê em Jesus Cristo, entrega a sua vida a esse é dado o direito de ser filho. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus, nós fomos adotados como filhos, e nós somos renovados a cada dia pelo poder do Espírito Santo, que nos constrange a sermos transformados, a sermos restaurados dia após dia por causa do nosso pecado. E não somente isso, mas ele vai falar que nós somos herdeiros. Herdeiros. E para falar dessa herança, no capítulo 1, o apóstolo Paulo ele vai usar uma alegoria. Ele vai dizer: olhe para uma criança. Ainda que ela seja herdeira de algo, ainda que ela receba algo, por causa da idade, por causa da imaturidade dela, ela não pode administrar. Ela é dona de tudo, mas ela não pode administrar, porque não tem maturidade o suficiente. Porque o filho, enquanto menor, ele é dono de tudo, da herança a qual ele vai receber. Mas na prática ele não tem essa capacidade ainda de administrar. E a palavra de Deus diz que quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, quando nós entregamos o nosso coração, a nossa vida a Ele, a palavra diz que nós somos como crianças, que começam a ser cuidadas no leite, que começam a receber o leite, o puro leite espiritual, até o ponto de chegarmos, e aí não importa a nossa idade, até o ponto de chegarmos à maturidade, até o ponto de não sermos mais imaturos. E nesse tempo de imaturidade, nós somos sim herdeiros da promessa de Deus, herdeiros por herança, porque agora nós somos filhos, mas nós ainda não temos maturidade para administrar essa herança. Você tem frete grátis nas compras. E o texto vai ensinar a gente que não basta ter herança, que para desfrutar dessa herança é preciso ter maturidade. E aí a gente olha para a palavra e tem como exemplo o filho pródigo. Alguém que chega junto ao pai e pede parte da herança, e pega essa herança e vai para o mundo e dissipa tudo. E mesmo não sendo jovem, mesmo já tendo uma certa idade, ainda não tem maturidade para administrar aquela herança. E o que acontece é que ele perde toda aquela herança. Nós somos como filhos de Deus. A partir do momento que você aceita o Senhor como Senhor da sua vida e você se torna filho, nós somos como filhos de Deus, herdeiros da promessa. E ele vai dizer aqui: antes vocês eram escravos, mas agora vocês são herdeiros da promessa, herdeiros de tudo aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida, herdeiros principalmente da salvação em Cristo Jesus. Mas ele vai nos mostrar que, apesar de herdeiros, nós muitas vezes nos comportamos como escravos. Porque para chegar a essa maturidade existe um processo,
existe um caminho. E nesse caminho, muitas vezes nós não queremos ser transformados. Muitas vezes nesse caminho nós não queremos crescer, nós não queremos aprender, nós não queremos amadurecer. Pelo contrário, a gente só quer receber. A gente só está disposto a receber. E apesar de Hebreus capítulo 10, verso 38 dizer que o justo vive pela fé, viver a plenitude da promessa de Deus, para você viver a plenitude da promessa de Deus, não é preciso muito mais do que fé. É preciso algo além. 2 Pedro capítulo 1, 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 5. Olha o que Pedro diz: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé. Ou seja, Hebreus capítulo 10 diz: o justo vive pela fé. E muitas vezes nós agimos exatamente assim hoje. Eu vivo pela fé e somente pela fé. Eu creio e somente creio. Eu vivo pela fé. E olha o que Pedro diz: associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Ele está dizendo, olha, a gente não vive só com a fé, a gente vive com a fé e mais alguma coisa, acrescentando mais alguma coisa, acrescentando o domínio próprio, acrescentando o conhecimento, acrescentando o aprofundamento na palavra, acrescentando a intimidade com Deus, acrescentando o domínio próprio, acrescentando a perseverança, para que a gente chegue à maturidade. A gente vive numa geração que acha que somente com a fé ela vai conseguir viver a plenitude de Deus. Nós estamos vivendo um ano do novo de Deus. E muitas vezes nós entendemos e achamos e nos comportamos exatamente assim. Somente com a fé, até o fim do ano, eu vou viver o novo de Deus. Mas você não procura crescer, você não procura ter intimidade, você não procura conhecimento, você não procura domínio próprio, você não busca a perseverança, a piedade, que só vai vir com o conhecimento da palavra, o aprofundamento nela e a intimidade com Deus. Que você só vai desfrutar desse novo de Deus se você buscar algo mais além do que a fé. Se você for além. Porque enquanto estamos imaturos, nós não estamos prontos para gerenciar a herança. Porque enquanto imaturos, nós não estamos prontos para receber o novo de Deus. Porque enquanto crianças na fé, recebendo somente o leite espiritual, nós não estamos prontos para viver aquilo que Deus quer derramar sobre a nossa vida. E de fato a imaturidade, ela produz mais danos para a minha vida e para a sua vida. A imaturidade, ela produz mais danos para a igreja do que muitas vezes a falta de liderança.
A gente olha como exemplo, Jesus escolhe 12 discípulos, mas nem todos chegam à maturidade completa. E aí, o que Jesus muitas vezes nos ensina é que é melhor o pouco comprometido com a obra, comprometido com o crescimento, comprometido com a maturidade, do que o muito com imaturidade. Porque o Senhor Jesus, Ele espera de cada um de nós, cada um que foi chamado a servir a Ele, cada um que foi chamado a fazer a vontade dEle, e o que Ele espera de nós é uma busca pela maturidade, e a maturidade, ela é um processo, ela não vem da noite para o dia. A criança, ela não chega à sua maturidade da noite para o dia, ela precisa passar por um processo, e esse processo, principalmente se falando de vida cristã, esse processo é doloroso muitas vezes. Esse processo muitas vezes é doloroso. Por isso que a maturidade requer tempo. E tempo de caminhada, e tempo de vida. Quantas vezes você já reclamou do processo? Quantas vezes você já reclamou do processo em que você está passando e que parece que é doloroso? Quantas vezes você já reclamou do processo em que você está e que você parece que não vai chegar nunca ao final dele? Esse processo é exatamente aquilo que Deus permitiu para a sua vida para te levar à maturidade. É exatamente aquilo que Deus permitiu para a sua vida para fazer você crescer, para você entender que sozinho você não consegue. E entenda, irmãos, se o Senhor nos poupar do processo, você nunca vai alcançar a maturidade que Ele tem para a sua vida, que Ele quer da sua vida e que Ele espera da sua vida. Se o Senhor não poupar você, se o Senhor te poupar do processo, você nunca vai chegar à maturidade. Se, como pais, você poupar o seu filho das quedas que ele vai ter durante a vida, como pai, se você poupar os seus filhos das cabeçadas que ele vai dar durante a vida, ele nunca vai chegar à maturidade ao suficiente para quando chegar lá na frente e ele enfrentar momentos mais difíceis ainda, ele está maduro o suficiente para aguentar firme, sabendo que aquilo ali, um momento vai chegar no final. Um momento aquilo dali vai acabar. Mas a pergunta que fica é, mas o tempo garante maturidade? Hebreus capítulo 5, versículo 12. Hebreus capítulo 5, verso 12. Pois com efeito, quando devias ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está falando para homens que tinham tempo de crente, homens que tinham tempo na igreja, homens que eram já experimentados. Ele está olhando para esses homens que já tinham 20, 30, 40, 50 anos de igreja, que ele está dizendo para eles, olha, vocês já eram para ser mestres, mas vocês ainda não são mestres, pelo contrário, vocês ainda precisam de pessoas que ensinem coisas elementares para vocês, precisam de pessoas que dê o leite espiritual para vocês, porque vocês ainda não conseguiram chegar ao alimento sólido. A maturidade é um processo, mas esse processo eu preciso querer caminhar nele. Nós retornamos ontem com esse aprofundamento bíblico, o pregador leigo. Você precisa querer se aprofundar na palavra. Mês que vem nós retornaremos com a escola bíblica. Você precisa querer se aprofundar na palavra, porque o processo ele vai exigir de você esse conhecimento, e esse conhecimento vai trazer perseverança para você. E Hebreus está dizendo aqui
olha, vocês não estão ensinando e nem estão aprendendo. Vocês, apesar do tempo que vocês têm de cristãos, de crentes, vocês não estão preparados para ensinar, mas também não querem aprender, porque não chegaram à maturidade, porque não chegaram à estatura perfeita que a palavra de Deus exige de cada um de nós. Resultado disso, nós temos uma geração que é tão mimada que quando Deus começa a me tratar, quando Deus começa a me apertar, eu pulo fora, eu espano. Uma atitude de quem nunca teve limites, uma atitude de quem ainda não cresceu, uma atitude de quem ainda não passou por aquilo que o próprio Senhor Jesus disse que passaríamos, por momentos difíceis, por momentos de aflições. E Tiago vai nos ensinar, dizendo, olha, vocês ainda não chegaram a esse ponto, mas vocês deveriam se gloriar a Deus por chegar nesse ponto. Tiago capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ele está dizendo, olha, quando você chega a essa maturidade, você compreende que aquilo que você passa por causa da graça do Senhor. E se você passa por essas provações, como o Tiago está dizendo, você deve se alegrar, porque é permissão do Senhor para que você cresça ainda mais, porque é a permissão do Senhor para que você amadureça ainda mais. E nesse amadurecimento, você esteja pronto para ensinar a outros, você esteja pronto para cuidar de outros, você esteja pronto para glorificar o nome de Deus, abençoando outras vidas. Gálatas, ele está dizendo, olha, assim como o herdeiro, sendo menor, não é capaz de administrar a herança, nós, como servos do Senhor, a gente precisa não começar no leite espiritual, mas ir buscando o alimento sólido, para que nós estejamos preparados para aquilo que Deus vai fazer, preparados para o novo de Deus que Ele vai derramar sobre a nossa vida, o novo de Deus que Ele quer derramar sobre a nossa vida. E aí, qual parte do processo hoje você está? Qual parte do processo você se encontra nesse momento? E nesse processo você tem buscado essa maturidade na leitura da palavra, você tem buscado essa maturidade no aprofundamento, no conhecer ao Senhor. Deus muitas vezes nos tira da zona de conforto, da nossa zona de conforto, ou Ele permite que a gente passe por provações muitas vezes, para a gente amadurecer. A gente não entende por que Deus nos tira de um lugar e nos coloca em outro. A gente não entende por que Deus permite que a gente passe por determinadas situações que às vezes poderiam ser resolvidas tão facilmente. Às vezes a gente não entende o porquê Deus permite a gente estar perto de pessoas que muitas vezes é daquelas pessoas mais chatas possíveis. E a gente não entende o porquê tudo isso acontece à nossa volta. Ele está dizendo, eu estou permitindo que tudo isso aconteça para você amadurecer, para você crescer, porque eu quero te usar lá na frente, eu quero abençoar outras vidas através da sua. Mas antes de chegar lá, antes de derramar o meu novo na sua vida, antes de fazer algo que eu tenho para fazer, antes de te abençoar com aquilo que eu quero te abençoar, antes de te colocar em lugares que eu quero te colocar,
você precisa passar pelo processo para amadurecer. E às vezes Deus nos faz como um jogo de xadrez. Ele nos tira de um lugar, nos coloca no outro. E a gente passa por todo um processo de provações, de lutas. E aí aquele processo vai fazendo a gente amadurecer. E Ele te leva para outro lugar, e nesse outro lugar, mais provações, muitas vezes, mais lutas. Porque a gente tem aquela coisa assim de: Deus falou comigo, Deus mandou fazer isso aqui. E se Deus mandou fazer isso aqui, Ele não vai permitir que nada aconteça. Ele não vai permitir que eu passe por provações aqui. Ele não vai permitir nada. Pelo contrário, Ele vai só abençoar, só abençoar. E quando isso não acontece, nós ficamos frustrados. Mas a gente não pergunta ao Senhor: Senhor, para que isso está acontecendo? Porque a resposta dele para você seria: isso está acontecendo porque eu quero ver você crescer, porque eu quero ver você amadurecer. Isso está acontecendo porque eu quero ver você se entregando ainda mais. Isso está acontecendo porque eu quero usar a sua vida para abençoar outras vidas. Por isso eu trouxe você para esse lugar. E estou permitindo tudo isso. Mas você vai crescer. E aí eu vou te colocar em outro lugar. E nesse outro lugar, amadurecido, pronto, preparado, eu vou te abençoar e você vai abençoar outras vidas. Às vezes, irmãos, por cuidado do Senhor conosco, Ele faz a gente dar um passo atrás, para que lá na frente a gente avance 10 passos. Isso é cuidado. Isso é tratamento. Mas nesse processo, a gente não pode ficar simplesmente sentado esperando. A gente não pode ficar simplesmente parado. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que continuar. Nós temos que continuar avançando, continuar fazendo. Eu não fico inerte enquanto as coisas estão acontecendo à minha volta. Pelo contrário, enquanto eu estou aqui, enquanto eu passo pelo que eu passo, eu continuo fazendo a obra, eu continuo fazendo aquilo para o qual Deus me chamou, eu continuo avançando, eu continuo produzindo. Vai chegar o tempo em que o Senhor vai dizer assim: agora eu te quero no outro lugar, agora eu te quero em outra área, agora eu te quero em outro trabalho, agora eu te quero. E o Senhor vai movendo a gente, e o Senhor vai fazendo conforme a vontade dEle, conforme o querer dEle. Eu lembro que Andréia e eu estávamos no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, Andréia trabalhava, eu era pastor auxiliar numa igreja e trabalhava numa escola, dava aulas em uma escola. E chegou um tempo em que o Senhor falou assim: é hora de vocês saírem daqui. E eu dizia: não, Senhor, eu não vou sair do Rio de Janeiro de jeito nenhum. E o Senhor, com o tempo, foi tratando o meu coração, até que chegou esse momento e Ele disse: você vai ter que sair daqui. E quando nós saímos do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, irmãos, eu ganhava 5 vezes mais do que quando eu saí de lá. 5 vezes mais. E algumas pessoas olhavam para a gente e falavam assim: vocês são loucos. O que vocês ganham aqui, vocês não vão ganhar lá. O que vocês têm aqui, vocês não vão ter lá. E aí nós tínhamos a certeza do que Deus estava fazendo. Tem um certo receio, porque como Abraão, ele diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Dá um certo frio, dá um certo receio.
Mas Ele disse: vai. E nós fomos. E esse tempo foi um processo de amadurecimento, um processo que não terminou, um processo que não termina hoje. É um processo que continua, mas a cada passo que você dá, o Senhor vai te permitindo passar por momentos que vai fazendo você crescer, que vai fazendo você amadurecer, que vai mostrando a você a necessidade cada vez mais de buscar. E nesse processo, o Senhor está o tempo todo dizendo: eu estou preparando você. É assim que Deus faz na nossa vida. Ele nos tira de um lugar para o outro, mostrando a gente que é a vontade dEle, que é o querer dEle, e ainda que tudo fale contra, ainda que tudo vá de contra, fazer a vontade de Deus, estar no centro da vontade dEle é a melhor coisa do mundo. Porque a gente sabe que não importa o que aconteça, estar no centro da vontade dEle é sinal de que Ele está cuidando da gente. É sinal de que Ele está fazendo com que a gente cresça, para chegar o tempo e Ele colocar a gente exatamente aonde Ele tinha pensado e imaginado lá no início, lá no começo, quando eu nem pensava em ir para o seminário. Assim é na nossa vida. Não importa o que você esteja passando, saiba que o Senhor está buscando o seu crescimento, o seu amadurecimento, para te levar a outros patamares, para te levar a outros lugares. Amém? Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Pai Santo, nós queremos, ó Deus, te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, te agradecer pelo Teu cuidado, te agradecer, Senhor Deus, porque a cada dia temos visto a Tua mão, Senhor, cuidando, tratando, derramando a Sua paz, derramando o seu amor, derramando a sua graça, a sua misericórdia. E temos a certeza, Senhor, de que o processo em qual estamos passando, Senhor, é um cuidado seu, um cuidado todo especial. É um derramar do seu amor sobre nós. Porque o Senhor está nos preparando para aquilo que o Senhor vai fazer. O Senhor está nos preparando para aquilo que virá logo a seguir. Pai Santo, que a gente permaneça, Senhor Deus, dentro da Tua vontade. Que não sejamos nós, mas que seja a Tua vontade, que seja o Teu querer, porque é melhor estar no centro da Tua vontade, Senhor. Isso nos dá a certeza, Senhor, de que tudo o que fazemos, tudo pelo qual passamos, vale a pena, Senhor, porque é para o Senhor, porque é graça e misericórdia Tua, Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de te servir, de te adorar, bendizer o Teu nome, Senhor. Que o Senhor nos dê um restante de semana abençoado, que o Senhor guarde cada um, Senhor. Abençoe, Senhor Deus, cada vida daqueles que cultuam conosco através das lives, Senhor. Aonde cada um estiver, Senhor, visita com Teu Santo Espírito. Completa, Senhor, os nossos corações, aquilo que não foi falado. Transforma, Senhor Deus, a nossa mente, a nossa alma.
Transforma, Senhor, aquilo que precisa ser transformado. Restaura aquilo que precisa ser restaurado, Senhor. Para que possamos, Senhor Deus, viver de fato o Teu novo, Senhor. E glorificar o Teu nome, Senhor. Pai, que o Teu amor, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Teu Santo Espírito sejam derramadas sobre cada um de nós e sobre todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Tenha certeza, irmãos, Deus é bom o tempo todo, irmãos. Seja abençoado e que Deus continue do nosso lado, nos guiando e nos abençoando, amém? Até domingo, 7 horas.